Olá, preparado para refletir como o senso crítico pode ser um aliado no combate à desinformação? Antes de começarmos essa análise ou a responder essa pergunta, vale a pena apresentar a você alguns dos conceitos que vamos trabalhar aqui. Não fiquem assustados. É breve, mas é importante para a gente entender como que essas ferramentas, como que os vieses operam nos nossos sentidos. Vamos lá? A primeira distinção que a gente vai fazer entre três conceitos: heurística, vieses e preconceitos. Todos nós temos utilizado de heurísticas, de vieses, e também temos os nossos preconceitos. Podemos nos diferenciar pelo tipo e pela intensidade como eles operam no nosso processo de tomada de decisão, mas todos nós temos. O que é heurística? O nome parece difícil, né? Ele é um procedimento simples que ajuda a encontrar respostas adequadas, ainda que geralmente imperfeitas, para perguntas difíceis. A palavra vem da mesma raiz que eureka, né? Quando a gente tem uma ideia, a gente chega a uma conclusão que a gente não tinha imaginado antes, fala, consegui a resposta, eureka. Essa definição que eu dei para vocês é do Daniel Kahneman, do livro Rápido e Devagar, que também vai ser uma indicação aqui para vocês, ao final, na nossa lista de referências. Em outras palavras, o que quer dizer heurística? O nome parece até difícil, né? São atalhos mentais. Trata-se de um atalho que desenvolvemos para avaliar de modo rápido uma situação, se ela é perigosa ou não. Isso vem desde o desenvolvimento aí do nosso cérebro, de nós enquanto raça humana, como que nós vamos evoluindo ao longo do tempo. E esses atalhos mentais nos ajudam a rapidamente acessar se uma informação, se uma situação ela é perigosa ou não e responder em relação a isso. Em sua grande maioria, então, esses atalhos mentais, eles são positivos para nós, eles nos protegem, não é verdade? Ele nos ajuda a responder adequadamente uma situação. Quando que isso se torna prejudicial? É quando esses atalhos geram vieses. Isso quer dizer, quando a gente utiliza desses atalhos e o resultado não é lógico, ele não é racional. O atalho, ele nos leva a uma visão distorcida da realidade. Quando a gente usa a palavra atalho, a gente sabe que a gente está cortando um caminho, não é verdade? A gente está ganhando um tempo. E, às vezes, esse tempo é necessário para que a gente tenha uma avaliação mais precisa do assunto, que a gente possa analisar diferentes aspectos que a gente não tinha pensado antes e, assim, tomar uma decisão que seja uma decisão bem informada. Está muito abstrato? Vamos pensar num exemplo concreto. Imagine que você está numa barraquinha de praia, naquele dia perfeito para curtir o sol. Pensa agora, fechando seus olhinhos aí, no que é que você está vestindo? No que é que você está comendo? No que é que você está bebendo? Como que você se comporta? Conseguiu pensar? Deu até vontade, né? E agora vamos pensar no outro cenário. Você está num restaurante super chique, acompanhado dos seus chefes do trabalho, todos eles ali reunidos, e você está com eles. Não. Imagine como é que é esse ambiente, o que é que você está vestindo, como que você se comporta, seu tom de voz, o que é que vocês estão conversando, qual é o seu comportamento. Nesses dois exemplos, se vocês estão com essa ideia bem clara sobre esses dois cenários, eu acredito que as roupas que vocês estavam usando e o comportamento que vocês tiveram nesses dois cenários foram bem diferentes, estou certa? Percebe que rapidamente, na sua imaginação, você se adaptou a cada uma dessas circunstâncias. Você já sabia rapidamente o que usar, como se portar, seu tom de voz, sua postura. Tudo isso vem de maneira tão natural para você que nem por um momento você pensa quantas decisões o nosso cérebro tomou para que você respondesse nesse formato. E a gente não se dá conta porque realmente é muito intuitivo, é inconsciente. E todas essas decisões inconscientes, todos esses atalhos que nós tomamos para poder chegar a essa descrição, são atalhos que muitas vezes a gente vai estar desenvolvendo ao longo de toda a nossa vida. Então, nem todos esses atalhos são atalhos negativos. Acontece que quando esses atalhos, eles distorcem a realidade para nós, aí sim é algo que a gente tem que tomar cuidado. Esses atalhos que não atuam ao nosso favor, né, dificulta a avaliação da situação e, por vezes, nos faz considerar ou enfatizar características de uma pessoa que ela de verdade não tem.
A esses vieses aqui, eu também vou estar chamando de preconceitos implícitos. Então, ficaram aí 3 conceitos para vocês: heurística, vieses e preconceitos implícitos. Só para lembrar, quando eu falo de heurística, tenta associar a um atalho mental. Vieses seriam aqueles atalhos mentais que acabam distorcendo a realidade para a gente. E esses preconceitos implícitos é uma outra forma da gente chamar esses vieses negativos. Tudo bem? Se esses conceitos estão claros para vocês, a gente passa para a próxima parte. É importante a gente fazer uma distinção entre preconceitos implícitos e aqueles preconceitos que são claros para a gente, já são evidentes, né? Mesmo que a pessoa que é preconceituosa tente dissimular. Aqui a visão que a gente tem de preconceito é de autoconhecimento. Imaginando que o preconceito implícito é aquilo que você não sabe que tem. São as suas intuições, que você, às vezes, toma alguma decisão e nem entende que por trás daquela decisão tem um preconceito que a justifica. Então, essa pessoa que não tem ainda consciência que tem esse preconceito, é para ela que a gente vai estar conversando daqui para frente, tá certo? Aquelas pessoas que já têm aqueles preconceitos que já são mais do que cristalizados, não se aplica aquilo que a gente vai estar falando aqui. A ideia, e mesmo aquelas pessoas, né, gente, que tem aquele preconceito e tenta dissimular, parecendo que não é por essa razão que levou a tomar aquela decisão, nesses 2 casos, o conteúdo que a gente vai estar trazendo aqui para vocês não seria útil. Mas para aquelas pessoas que ainda não conhecem desses possíveis preconceitos, esse é o lugar certo para a gente estar falando. A ideia aqui é discutir como que esses preconceitos que operam no nosso subconsciente podem estar moldando a nossa tendência a acreditar em notícias falsas e até mesmo compartilhá-las. Quem aqui nunca compartilhou a notícia que depois verificou que não era necessariamente assim, né? Levante a mão aqui ou jogue a pedra quem não já fez isso antes, né? Em razão do tempo que a gente tem aqui, eu vou só apresentar alguns dos vieses, não todos, né, que podem estar impactando na nossa compreensão de uma informação e como que o senso crítico poderia nos auxiliar. Então, a estrutura daqui para frente vai ser assim: apresento para você um atalho e como que esse atalho ele pode estar te prejudicando na sua avaliação se um conteúdo é verdadeiro ou um conteúdo é falso. E para isso, ao lado desses atalhos, eu vou estar apresentando estratégias que o senso crítico podem estar te auxiliando. O que é senso crítico? Senso crítico é uma abordagem que ela permite decompor o problema ou situação em partes, identificar as relações de causa e efeito, deixar claras as razões que nos levaram a determinadas decisões e nos ajuda também a evidenciar os nossos vieses nesse processo. Trata-se de uma habilidade importante, considerada pelo Fórum Econômico Mundial como uma das habilidades mais desejadas do profissional do futuro. Pensar criticamente não significa desqualificar todo o conteúdo que recebemos, buscando falhas e não reconhecendo a validade dos argumentos quando as evidências se apresentam nesse sentido. Não é criticar por criticar, sabe? É criticar de maneira justificada. Pensar criticamente significa ter a abertura para testar nossos conceitos, coletar e analisar dados que possam nos ajudar a construir uma resposta, independentemente dela ser aquela resposta que a gente gostaria. Saber separar fatos de opiniões, julgar as evidências e concluir com base nelas. Parece óbvio, né? Mas será que a gente faz isso todos os dias? Será que a gente utiliza do nosso senso crítico a cada decisão que a gente toma? A ciência mostra que não. Decidimos muito mais baseados nas nossas intuições e nesses atalhos do que nesse processo de decomposição e análise de cada um dos elementos. Vamos deixar mais concreto tudo que eu falei? Vou apresentar alguns atalhos mentais mais comuns e depois, como eu disse, apontar essas estratégias para combater esses preconceitos implícitos. Vou listar aqui 3 atalhos que são descritos no livro que eu falei para vocês, Rápido e Devagar: heurística da disponibilidade, heurística do afeto e heurística da representatividade. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é um viés endogrupal, viés de confirmação e a ilusão da objetividade. Parece tudo muito complexo, né? Mas a gente vai falar devagarzinho cada um desses itens para que vocês possam sair daqui compreendendo como eles operam aí no cérebro de vocês. O que é essa tal da heurística da disponibilidade ou atalho da disponibilidade? Construímos nossos julgamentos a partir da facilidade com a qual nos recordamos dos exemplos.
Aquilo que é mais fácil de lembrar é que nós vamos utilizar como referência para avaliar o risco e aí tomarmos a nossa decisão. O que significa que aquilo que é mais repetido, aquilo que mais lembramos, eventos chocantes, por exemplo, tendem a ser mais lembrados. Por isso que quando nos perguntamos quando perguntamos para alguém o que causa mais mortes no mundo, aqui no Brasil, por exemplo, são acidentes de carro ou obesidade? As pessoas tendem a apontar erroneamente para acidente de carro e não obesidade, que seria a resposta certa. Por quê? Porque no jornal a gente não vê as notícias colocando sobre o perigo da obesidade, na verdade, mas a gente vê notícias na primeira página quando há algum acidente, sobretudo acidente de carro. Né? Então, isso fica na nossa mente, como se essa é a nossa primeira recordação que vem à nossa mente, e por isso que a gente acaba respondendo errado. Como que esse tipo de viés ele pode ser utilizado contra nós quando a gente está falando de notícias falsas? Sabe aquela máxima de que uma mentira contada várias vezes, ela vira verdade? Né? Quem quer nos influenciar tende a introduzir uma notícia falsa em um meio e conta com o apoio de uma rede que replica essa notícia em vários formatos diferentes, dando a impressão para você de que aquela narrativa é a correta. Se nas suas redes sociais você tende a seguir os mesmos perfis ou perfis muito semelhantes, que compartilham das mesmas crenças, a possibilidade de estar à sua disposição apenas notícias semelhantes faz com que você se lembre mais delas, independentemente delas serem verdadeiras ou falsas. E você acaba utilizando dessa lembrança como uma referência para a sua verdade. Perceberam como é sutil a forma como a sua mente acaba processando algo como verdade, ou qual o grau de confiança que você vai dar para uma informação? Então, o que eu posso fazer para neutralizar isso? Primeiro, furar a bolha. Né? Cheque quais são as referências do conteúdo que você está analisando. Verifique se aquele artigo, matéria, vídeo, conteúdo, foto, não importa, pode ser verificado. Se sim, qual o meio de buscar novas fontes? E aí vem um grande detalhe. Essa fonte que você está buscando, essa fonte extra, ela tem que ser independente da fonte que você analisou primeiramente. Porque, do contrário, uma vai estar citando a outra, uma vai estar repetindo a outra, não tem diversidade de pensamento. Isso pode dificultar você a fazer um contraponto necessário para você identificar ao final se você acredita ou não acredita naquela informação que está sendo passada para vocês. E aí fica a pergunta no final. O que é que eu posso aprender com quem pensa diferente de mim? É um desafio, né? Muito desafiador tentar analisar um fato ou ler um fato, uma narrativa que seja muito diferente da nossa. Mas esse é o desafio para quem quer pensar de maneira crítica. O outro atalho que a gente usa muito chama-se atalho da representatividade. Já ouviram falar? Heurística da representatividade? Você talvez não tenha ouvido falar, mas certamente você já utilizou. Vou te explicar aqui o porquê. Essa heurística da representatividade, ele ajuda a avaliar o quão semelhante é um objeto, uma situação ou uma pessoa a uma outra que já foi experienciada por você, vivida, conhecida, tanto realmente quanto na sua imaginação. Você pode ter visto isso na televisão. Isso também importa. E acaba utilizando isso para uma relação entre causas e efeitos. Situações semelhantes pedem resoluções semelhantes. Essa é um pouco a ideia que está de trás do atalho da representatividade. Esse atalho ele pode se tornar um viés quando generalizamos características de um grupo a partir de poucos exemplos que temos. E, às vezes, não são nem mesmo as nossas vivências, mas algo que vimos numa propaganda, vimos no filme. E o pior é que não nos abrimos à possibilidade de que aquela pessoa que estamos julgando não tenha nenhuma daquelas características. É aquele famoso estereótipo. Um exemplo rápido, vamos fechar aqui os olhinhos, né? Pense numa pessoa que seja um profissional do futebol. Que características você associa a esse perfil? Provavelmente deve ter vindo à sua mente um jogador, homem. Lembra, eu falei, uma pessoa que é profissional do futebol. E você deve ter pensado em alguém que é famoso. Né? E o que significa isso? Que, de maneira subliminar, se trata de uma profissão masculina, e se na sua mente, eu acho que você pensou nessas pessoas que eu estou pensando aqui, seria uma profissão super rentável. Quando, na verdade, a grande maioria
dos profissionais, as pessoas que jogam futebol, né, profissionalmente, recebem um salário mínimo. A média, se eu não me engano, em 2020, foi de 3.957. Olha só, como vai muito distante daquela representatividade que a gente tem de quem seria o profissional do futebol. Se fôssemos pensar como chegamos a essa conclusão, vamos perceber que a maioria de nós, muito provavelmente, nunca conviveu com algum jogador de futebol, mas nós estamos projetando um conhecimento a partir daquilo que a gente viu nas propagandas, nos jogos, na televisão, não importa. Essa representatividade, essa representação do que seja jogador de futebol ou o estereótipo que está associado a essa profissão, nos vem à mente rapidamente, porque é essa forma como a gente vai estar julgando, inclusive quando uma pessoa chegar e disser para a gente, eu sou um jogador de futebol. Então, ao mesmo tempo que essa pessoa está dizendo isso, a gente já está criando para essa pessoa categorias, características que muitas vezes ela não tem, mas que esse estereótipo acaba fazendo com que você associe a qualquer pessoa que seja jogador de futebol. Por isso, a forma como as minorias são tratadas em filmes, em propaganda, importa tanto. Como grande parte das pessoas não tem contato direto com algumas das minorias, ela tende a formar uma visão sobre esse grupo que normalmente é equivocada e generalizante. George Marmonstein, em seu livro Discriminação por Preconceito Implícito, nos dá um exemplo esclarecedor sobre esse tipo de erro que cometemos. Veja se você já não cometeu. Ele diz o seguinte, abrindo aqui as aspas da fala dele. Apesar de ser mínima a probabilidade de um muçulmano ser terrorista, muitas pessoas criam um sentimento de hostilidade e desconfiança em relação a todos os membros do grupo, sem perceber que não há menor sentido de culpar a imensa maioria dos muçulmanos pacíficos pelos atos praticados por uns poucos membros violentos do grupo. Não faz sentido? Como esse tipo de erro opera na construção e disseminação de notícias falsas? Tendemos a acreditar em notícias que, mesmo falsas, trazem informações sobre grupos ou pessoas que confirmam esse estereótipo. Vamos pensar aqui no exemplo. Você teria mais propensão a acreditar numa notícia falsa que diga, por exemplo, que uma mulher causou um acidente de trânsito do que se fosse um homem que tivesse realizado esse acidente, fosse a causa desse acidente. Por que você tenderia a acreditar mais que foi uma mulher que causou o acidente de trânsito? Por conta de um estereótipo de que as mulheres não dirigem bem. Não tem aquela frase tão falada, mulher no volante, perigo constante? Nada mais é do que um estereótipo criado, né, para generalizar a forma como as mulheres conduzem. E bastante preconceituosa, diga-se de passagem. Né? Que cuidado nós temos que ter aqui? Como é que o meu senso crítico pode estar me ajudando no momento em que eu leio uma informação como essa? Então, quando a gente ativa o senso crítico, a primeira coisa que vem à mente quando a gente está falando de representatividade é que notícias que estão associadas a grupos minoritários precisam ser lidas com mais atenção. Porque a gente já sabe que a nossa tendência vai ser tentar enquadrar essa notícia dentro do estereótipo que a gente tem. Então, nosso primeiro instinto deverá ser, eu estou falando aqui de um grupo que já é bastante estereotipado. Que cuidados eu tenho que ter para não confirmar esse estereótipo? Em que medida esse estereótipo está me levando a interpretar essa informação ou acreditar nela? E aí, irmos atrás de outras informações que possam nos auxiliar. Será que se eu trocasse esse nome ou esse grupo por outra pessoa, eu continuaria acreditando nessa notícia? E a partir daí você vai chegar à sua própria conclusão. Vamos passar para o próximo viés? A próxima heurística? O próximo atalho, gente, é o atalho do afeto. Esse aqui, todo mundo, com certeza, vai estar identificando na família, vai estar identificando em algum amigo, e eu acredito que depois dessa aula vocês vão começar a classificar, né, atalho aí do afeto, atalho da disponibilidade, atalho da representatividade, você acabou de usar um viés de confirmação, a gente vai tentar categorizar as informações que chegam até nós, tenho certeza disso. Se o conteúdo for bem passado, eu espero que sim, né? O que é essa heurística do afeto? Olha só, a gente tende a acreditar mais facilmente na informação que está associada à emoção. Ela fica mais na nossa cabeça. E essa emoção, muitas vezes é utilizada, por exemplo, quando a gente está falando de um viés chamado endogrupal.
A gente tende a acreditar muito mais na informação quando ela é apresentada pelo grupo que a gente faz parte. Porque a gente tem interesse em ser acolhido, né? Em integrar esse grupo. E por querer integrar esse grupo, isso acaba nos levando a uma predisposição para acreditar nos conteúdos que esse grupo produz. E além disso, além de acreditar mais facilmente na informação que vem desse grupo, nós tendemos a desconsiderar a informação que é produzida por um grupo que é considerado como oposto a esse grupo. Então a gente nega como se aquele outro grupo, tudo que aquele outro grupo dissesse fosse mentira e só o seu grupo dissesse fosse verdade. Se você está numa situação como essa, peço aqui um pouquinho de reflexão. Hoje, no mundo que vivemos tão polarizado, observamos que esse tipo de viés, né, esse tipo de tendência que nós temos de querer acreditar no nosso grupo, é muito utilizado para nos dividir. Pessoas passam a se alimentar de uma só fonte de informação, aquela que é validada pelo grupo. Aí reduz seus questionamentos sobre a racionalidade daquela informação, sobre a relação entre dados e conclusão. E se tornam, às vezes, presas fáceis desse tipo de grupo, né? Como se só um lado dissesse a verdade e o outro só mentiras. E a gente sabe onde que isso pode dar. Todo mundo, certamente, aqui no Brasil, se você está me ouvindo, deve ter vivenciado alguma experiência de nós e eles, de grupos a favor e contra, e essa experiência deve ser clara para vocês, né? Como que vocês se sentem acolhidos no grupo no qual a sua ideologia política está mais presente e como que você se sente mais com as suas defesas acionadas quando você está em outro ambiente. Isso é muito normal. A questão é o que a gente faz a partir disso? O que a gente vai estar acreditando? Então, a gente já sabe que a gente tem uma tendência muito maior a acreditar na informação que vem nesse grupo, no qual a gente tem uma identidade maior ideológica. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque há também verdades do outro lado, não é? Isso acaba trazendo para a gente o que a gente chama de ilusão da objetividade. Olha só, essa é, acho que a segunda arma da polarização. As pessoas tendem a acreditar que sua compreensão dos eventos é absoluta. E não há mais outra interpretação correta a não ser aquela que você tem. E você extraiu a informação a mais precisa possível. Né? Tem uma frase que eu não sei a autoria, gente, vou estar dizendo aqui, mas eu acho que ela evidencia muito isso. A ideologia é que nem sotaque, só percebemos no outro. Né? Então, a gente só acha que o outro chegou àquela conclusão porque, com base numa ideologia, quanto a nossa é a verdadeira. A nossa não é influenciada por ninguém. A nossa, ela advém dos fatos concretos. Isso é o que a gente chama de ilusão da objetividade. Um psicólogo que pesquisou sobre esse tema, chamado Slovic, ele diz o seguinte: os pontos de vista iniciais, fortes, são resistentes à mudança, porque influenciam o modo como a informação subsequente será interpretada. Então, se a gente já tem uma visão sobre uma coisa, essa visão inicial que a gente tem vai estar moldando toda a nossa interpretação sobre um evento ou sobre uma pessoa. Se a gente gosta muito de uma pessoa, a gente costuma não acreditar que essa pessoa ela fez algo errado ou que essa pessoa, de repente, mentiu. E é aí que a fábrica de fake news atua. Né? Ela acaba disseminando notícias muitas vezes falsas de pessoas que um grupo não simpatiza, e aí você tende a acreditar que aquela pessoa fez aquela coisa errada, porque aquela pessoa, você já não gosta dela mesmo, era esperado que ela fizesse aquilo. E por isso que as informações falsas disseminam tão rapidamente. Né? A gente quer sentir que a gente está certo naquilo, dizendo, olha, lembra que eu falei daquela pessoa? Olha só o que ela acabou de fazer, eu estava certo. E essa nossa necessidade de estar certo faz com que a gente acabe disseminando esse tipo de conteúdo. O que a gente conclui a partir daqui? Que a gente tem uma tendência a acreditar nas informações que confirmam aquilo que a gente já imaginava saber. E é aí que mora o perigo. Né? Uma experiência que a gente fez que foi o seguinte, e vocês já devem ter visto isso também nos grupos que vocês participam. Uma pessoa posta uma informação falsa. E aí você diz, olha, essa informação é falsa. Deixa eu te mostrar aqui o porquê. E ela diz assim, é falsa mesmo, mas tinha tudo para ser verdade, né?
tem vários indícios aí que poderiam ser verdade. Ela poderia ser verdade, porque essa pessoa ela seria capaz de fazer isso. Então, por mais que a gente traga dados, aquela concepção que a gente tem sobre a pessoa que está sendo retratada na notícia, ela não foi alterada. Ela continua achando que aquela pessoa seria capaz de fazer isso, mesmo que ela nunca tenha feito, né? E é muito difícil esse combate. A primeira premissa para a gente poder combater esse tipo de preconceito implícito, de viés, né, certamente é através do senso crítico, mas primeiro elemento seria a gente assumir, para a gente ter essa humildade de reconhecer que os eventos muitas vezes são muito mais complexos do que aquela nossa perspectiva, né? Que a nossa perspectiva é apenas um ponto dentre infinitos pontos. E outras pessoas podem ter uma interpretação muito diferente da nossa sobre o que aconteceu. Significa ter essa humildade de assumir que a gente não tem todas as respostas e que a nossa visão, como eu disse, é uma dentre tantas outras. Essa abertura, ela é fundamental para que a gente possa ter o segundo passo, que a gente chama de empatia intelectual. Seria a possibilidade que você dá ao outro de tentar entender as razões que o levaram a chegar àquela conclusão. Não é desconsiderar o que o outro está dizendo porque ele defende uma corrente diferente da sua, ou tem uma visão de mundo diferente da sua, mas tentar entender quais as razões que o levaram àquela conclusão. Uma vez compreendido o sentido da construção, da lógica que foi dada pelo nosso outro colega, nosso outro amigo, a gente não vai descartá-la pelo simples fato de que foi o nosso amigo, aquela pessoa que tem aquela ideologia que o fez, mas porque as evidências que a gente coletou na fala daquela pessoa, os argumentos que ela trouxe podem ser incoerentes, e se forem incoerentes, a gente assumir que é uma possibilidade, que é uma interpretação para aquele evento. Isso já seria um grande passo, né? Eu termino aqui essa parte do curso lembrando a você que cada um de nós, né, por mais que tenhamos a impressão de que somos isentos, que somos neutros, que utilizamos apenas dos dados e das evidências para chegar a uma conclusão, cada um de nós vai estar utilizando, por uma questão até natural, né, de atalhos mentais para chegar a determinadas conclusões. O que eu estou dizendo aqui não é que você vai deixar de utilizar esses atalhos mentais, até porque você não controla, né? Muitas vezes está no nosso subconsciente, eles são intuitivos. A questão aqui é como que a gente pode tomar uma decisão que seja uma decisão fundamentada, como que a gente pode estar tomando decisões que são decisões super importantes para nós, por exemplo, a escolha de quem você vai votar, ou informações que são importantes para a sua vida profissional, ou até para a sua saúde, não é? A gente está vendo agora uma disseminação muito grande de informações falsas relacionadas ao coronavírus. Então, quando a gente vai tomar uma decisão tão importante quanto essa, que a gente faça uma pausa e a gente reflita. Será que está atuando sobre mim aqui o meu viés da disponibilidade? Eu estou vendo tantas informações a respeito desse assunto que eu tento acreditar nela. Será que não valeria a pena buscar fontes diferentes daquelas que eu estou consumindo? O viés da representatividade. Será que essa caracterização desse grupo, que é bastante estereotipado, eu estou acreditando porque eu tenho esse estereótipo na minha mente e é mais fácil acreditar que isso seja verdade porque ele confirma aquela expectativa? Não valeria a pena a gente pensar e tentar trocar, dentro daquela frase que a gente leu, por um outro grupo e verificar se a gente acreditaria da mesma forma? Não vale a pena a gente investigar um pouco mais antes de reforçar um estereótipo? E o afeto? Como é que esse afeto, esse sentimento, algo que é tão bom, a gente vai ter que tomar cuidado com ele? Como assim? Não estou dizendo isso. Estou dizendo apenas que verifique se, quando essa informação for realmente muito importante para você, como que esse seu afeto tem te sugerido, né, tem te levado a desconsiderar a fala de alguém apenas porque você não gosta dela, ou se você está desconsiderando de fato baseado em evidências. Isso vai te ajudar muito. São pequenas dicas, né, de como que o senso crítico pode estar te ajudando a combater a desinformação e, assim, ajudar a nossa sociedade a sair dessa ideia de que estamos na pós-verdade e lutarmos, mais uma vez, para estabelecer aí o império, pelo menos a busca da verdade, como algo importante para nós. Agradeço a sua atenção e, se quiser um pouquinho mais de informação, quiser complementar esse conteúdo, aguardo o próximo vídeo que já vou estar falando para você. Até lá!